A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um momento de celebração, um momento de alegria, um momento de culto, porque nós louvamos, nós oramos, mas também meditamos na palavra de Deus. Lucas, capítulo 18, versículos de 18 até o versículo 27. Abra sua Bíblia. Certo homem de posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe? Respondeu ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo estas palavras, ficou muito triste o jovem, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas Jesus lhes respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus é para ser lida com discernimento. Foi justamente o que tratei na semana passada sobre discernimento, sobre ter uma visão acurada. Não é apenas ouvir, gravar ou decorar e assim sair falando ou sair fazendo. É mais do que isso. A palavra de Deus precisa entrar em nossas mentes e assim residir, morar nos nossos corações. E Jesus, ele é de uma peculiaridade, ele é de uma sabedoria, ele é de uma presença maravilhosa, porque quando Jesus ensina, ele vai lá dentro do ser humano, ele vai dentro da alma do ser humano para mexer com aquele homem ou com aquela mulher, para que a palavra de Deus não seja apenas palavra dita, soada, ouvida, né, pelas pessoas, mas que elas possam ecoar na mente e ao ecoar na mente possamos pensar, refletir e assim o Espírito Santo trabalhar em nós, de forma que possamos entender. E quando entendemos, ela repousar em nossos corações. Mas o caminho que essa palavra faz da mente até o coração não é um caminho simples, não é um caminho rápido e não é um caminho fácil. Muitas vezes leva muitos anos. Mas o que importa, o tempo que leve. O importante é que essa palavra faça esse trajeto e leve o tempo que for. Se o trajeto for cumprido, a palavra é plantada. E assim nós somos transformados. É muito fácil falar de transformação. É muito fácil falar que antes eu era assim, hoje eu sou diferente, né? No fundo, nós só somos diferentes quando o nosso coração muda, quando a nossa natureza muda. E aqui está um jovem rico, que chega para Jesus e primeiramente o chama de bom mestre, e depois ele faz a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Olha que também tratei deste item na pregação passada sobre a religiosidade. A religiosidade nos ensina que para conseguir alguma coisa perante Deus é preciso cumprir uma determinada tarefa. Então, se nós cumprimos a tarefa, somos dignos de receber a bênção. Isso chama-se religiosidade. E este rapaz, ele está impregnado de religiosidade.
E o que denuncia ele não é as vestimentas, nem é a fala dele chamando Jesus de bom. A religiosidade dele aparece quando ele diz: o que farei, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele acha que a vida eterna é concedida por Deus mediante alguma tarefa que ele possa cumprir. Então Jesus não adverte ele, não chama a atenção dele, Jesus não briga com ele, ao contrário, Jesus aceita caminhar com aquele jovem. A primeira coisa que Jesus vai dizer para ele é: por que me chamas de bom? Então é uma lição que ele já dá para aquele homem, né? Eu não sou bom, você está me chamando de bom, eu não sou bom, portanto, se eu não sou, você também não é. Entenderam a relação? Então a primeira coisa que Jesus vai quebrar na fala daquele moço e que ele precisava aprender é que ele não era bom. Porque Jesus conhecia a natureza humana. E Jesus sabe que na natureza humana ninguém é bom. Então Jesus diz a ele: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus. Então a primeira lição que aquele jovem precisava aprender é que não tinha ninguém bom. Não existe ninguém bom. Não existe uma pessoa bondosa. Em cada pessoa, de uma forma ou de outra, existe a semente do mal, existe o pecado, existe aquilo que corrompe a natureza humana. Segunda lição que aquele jovem precisava aprender era sobre a religiosidade que ele trazia no seu coração. Quando ele diz, então, que farei para herdar a vida eterna? Creio que de uma forma amorosa, Jesus resolve caminhar com aquele jovem. Então, Jesus diz a ele: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ora, Jesus provoca aquele jovem naquilo que ele, como religioso que era, conhecia muito bem, conhecia profundamente. E aquele jovem, então, imediatamente responde para Jesus. Versículo 21, replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então aquele jovem fala: isso eu conheço muito bem. Conheço isso e não apenas conheço, como observo, como eu guardo, como eu cumpro. Ou seja, a minha parte eu estou fazendo. Ele quase diz assim para Jesus: bom, eu sou bom, eu observo tudo isso. Versículo 22. Ouvindo Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então Jesus ensina aquele jovem que ele observava tudo e ele estava de parabéns por conta disso. Mas uma coisa ainda faltava, algo morava no coração daquele jovem e para ele era muito valioso, que era a sua própria posição, o seu status social, a sua posição social de riqueza no meio de Israel. Isso para ele era um valor grande, tão grande, que quando Jesus o desafia a se desfazer desse valor, ele fica triste, ele entristece, ele até emudece, ele não fala mais nada, ele apenas se entristece e sai. Irmãos, a religiosidade, ela é rica em nos dar uma aparência, ela é rica em nos dar uma projeção visual para todas aquelas pessoas que nos olham, seja pela roupa que vestimos ou pelo alimento ou bebida, né, que nós não ingerimos, não comemos ou não bebemos, observações peculiares do dia a dia que a religião permite ou não permite,
roupas que a religião aponta para que se deva usar, ainda mais em Israel, no judaísmo, né, que tem várias indumentárias, né, vários tipos de vestimentas que têm os seus simbolismos. Mas internamente, o que é que essas ações, essas posturas faz brotar? Então, a religião nada mais é do que um esforço humano em se ligar a Deus. Todo esforço humano que é feito para que se possa se aproximar de Deus é infrutífero, porque é humano, e nada do que é humano leva a Deus. Somente aquilo que vem de Deus é que pode nos conduzir até Ele, porque nós, como criaturas, e criaturas decaídas por conta do pecado, nós não temos condições de criar nada que possa restabelecer esse caminho. Por isso que nós dependemos pura e exclusivamente de Deus. Por isso Jesus estava pregando em Israel, para que aqueles homens e mulheres pudessem achar o caminho. E o caminho é a palavra de Deus, que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nada daquilo que sai de nós pode nos conduzir a Deus. Somente aquilo que vem de Deus pode nos conduzir a Deus. Então, vendo Jesus aquela situação e o que aquele jovem acabou fazendo, né, que é se entristecer e sair, Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus então responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, o que Jesus estava trabalhando naquele rapaz? O que Jesus estava tentando plantar no coração daquele rapaz, e creio até que plantou, não germinou naquela hora. Eu creio que o tempo deve ter levado a refletir e até entender, o Espírito Santo mesmo trabalhando na vida dele, fazê-lo entender um pouco mais do que Jesus queria dizer. Porque Jesus fala que é dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Então, aqui, irmãos e irmãs, existe algo que nós precisamos parar para refletir e pensar. Do que é que Jesus está falando? Entrar no reino de Deus quer dizer que não existe rico no reino de Deus? Todo mundo que vai entrar no reino de Deus tem que ser pobre, não pode ter dinheiro, ou seja, os mendigos então já estão no reino de Deus. Será que é isso? Chama a sua atenção para ler comigo no livro de Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus e sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então vamos devagar, irmãos. Jesus está falando de um reino que não obedece uma região geográfica. Jesus está falando de um reino que não é governado por autoridades humanas. Jesus está falando de um reino, e a palavra usada no grego é basileia, que quer dizer reino, mas essa palavra tem um significado um pouco além disso. Não é apenas reino. Essa palavra também significa reinado. E reinado é a ação de um rei sobre os seus súditos. Então, onde é que o reinado de um rei sobre seus súditos fica? Fica no espaço territorial? Não, irmãos. Fica na mente do súdito. E fica na mente de cada pessoa que faz parte daquele reino. Então, quando Jesus está dizendo que dificilmente um rico entrará no reino de Deus,
É porque a riqueza que aquele homem tem já ocupa o lugar que o reino quer ocupar, ou seja, a mente daquele homem ou daquela mulher. Então, quando Jesus está falando que dificilmente entrará um rico no reino dos céus, ele não está falando de riqueza apenas financeira, riqueza de posse, não. Ele está falando daqueles que são ricos, são cheios de si, aqueles que já entendem possuir algo muito valioso. Isso pode ser religião, isso pode ser pensamento, isso pode ser a vaidade que habitar no coração daquele homem. Então, o reino de Deus, como Jesus falou, não se apresenta fisicamente. O reino de Deus, ele é feito de palavras, e as palavras, elas são ditas para serem entendidas na nossa mente e, uma vez entendidas, residir, morar nos nossos corações, porque a partir daquilo que sentimos, daquilo que somos, nós vivemos, nós falamos, nós andamos, nós gesticulamos, nós nos relacionamos com as pessoas. Foi essa observação que Jesus estava fazendo quando olhou para aquele jovem triste que saiu da presença de Jesus. Então Jesus dizia: dificilmente um homem rico entrará no reino de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus estava pensando. E ali comunicando aquele jovem. Aí você vai me perguntar, mas se é isso, pastor, por que Jesus não explicou? Pois é, irmãos. Tem coisas que só vivendo a gente vai entender. Por mais que se explique, por mais que pormenorizadamente se possa alguém falar, não adianta. Se você não viver, você não vai entender. E Jesus então escolheu esse caminho. Escolheu o caminho de não dizer com detalhes, mas dizer o provocando, mostrando a ele o que estava no coração dele e precisava ser lançado fora. De forma nenhuma, Jesus estava dizendo para ele pegar realmente as riquezas dele, vender e dar aos pobres. O que Jesus estava dizendo para ele é que aquilo que ele considerava de muito valor e muita importância, que o fazia destoar da multidão de Israel, que era a população pobre, isso aí não servia para o reino de Deus. De que adiantava ele ter observado tudo aquilo que a lei dizia: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o pai e a mãe, se tudo isso que ele estava fazendo não era alguma coisa que brotava do coração dele, mas apenas brotava dos olhos dele para um interesse maior, que é ter a salvação. Irmãos, eu já ouvi isso em alguns lugares, em algumas igrejas. O que me interessa é a minha salvação. Irmãos, nós temos que estar interessados em amar a Deus. E foi o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a natureza de Deus habitando no meu coração faz com que haja uma transformação. E essa transformação não é para que eu seja salvo. Ao contrário, eu fui salvo quando eu aceitei Jesus entrar na minha vida e moldar a minha vida. A transformação é a própria presença de Deus na minha vida. E assim me faz frutificar a natureza de Deus em tudo que eu falo, tudo que eu penso e tudo que eu faço. E interessante é que as pessoas que estavam ao redor de Jesus ali, observando aquele acontecimento, também disseram, versículo 26, e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Se é dessa forma, quem pode ser salvo? Eles que ouviam também pensavam como aquele jovem, que eles teriam que fazer alguma coisa para herdar o reino de Deus, ou mais, que eles teriam que vender aquilo que eles tinham para entrar no reino de Deus. Eles entenderam literalmente, como Jesus disse. Mas Jesus responde para eles. E, novamente, Jesus não explica. Jesus não entra em detalhes. Jesus apenas lança uma palavra que
para provocar o pensamento, provocar a reflexão. Então Jesus diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia, aleluia. Porque, irmãos e irmãs, a salvação ela se dá no momento quando eu encontro a Cristo Jesus e vejo nele a fonte segura de tudo aquilo que eu procurei em todos os lugares e não consegui. Mas nele encontrei a verdade que calou no meu coração, a verdade que me trouxe paz, a palavra que me trouxe paz, a palavra que me trouxe segurança, a palavra que aquietou o meu coração. Aquele jovem estava com seu coração inquieto. As pessoas que estavam ouvindo Jesus também ficaram com seus corações inquietos. Mas, uma vez aquela palavra levando eles à reflexão, iria frutificar profundamente. Assim somos nós hoje, queridos irmãos e irmãs. Nós que queremos ver o Evangelho crescer, ser espalhado por essa terra, nós não podemos confundir. Não é o tamanho da igreja, nem o tamanho da concentração evangélica que se possa ter em um estádio, por exemplo, ou nas ruas de uma cidade, por exemplo, que vai dizer o quanto essa cidade é convertida ou não. A gente às vezes tem essa miopia religiosa que faz com que a gente pense que quanto mais pessoas se concentrarem em um lugar escutando a palavra, escutando uma pregação, significa que ali é um lugar santo, ou é a igreja de Deus, ou que aquelas pessoas são pessoas que Deus livra de todo mal. Irmãos, se nós somos pessoas que somos abençoados e abençoadas por Deus, então nós somos veículos de bênção para aquelas pessoas que ainda não conseguiram encontrar este caminho, discernir este caminho. Então, aquilo que eu faço ou aquilo que eu falo serve de luz, serve de orientação, serve de sal para poder dar sabor a este mundo, a esta vida, a comunidade ou a cidade aonde estamos inseridos. A cada dia que ouvimos o Evangelho do Senhor, nós somos transformados. E a cada dia que somos transformados, mais nos parecemos com Deus. E cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais temos a possibilidade de sermos sal da terra e luz deste mundo. Que Deus nos abençoe a cada dia, que nós não desistamos jamais de olhar a palavra e se encontrar nessa palavra e trazer a palavra para as nossas vidas, porque certamente algo Deus tem a falar e a moldar em nós. Isso chama-se santificação, que é justamente a transformação que acontece em nossas vidas, das nossas próprias debilidades, das nossas próprias fraquezas. Assim podemos amar mais e assim podemos auxiliar mais o meu irmão e a minha irmã, ou aqueles que ainda nem se chegaram a Cristo Jesus, mas que com certeza são meus irmãos, são minhas irmãs, apesar deles não saberem. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai bendito, eterno Deus, sabemos, Senhor, que não precisamos de riqueza em termos de bens, de dinheiro, para sermos pessoas ricas, ou seja, pessoas que não dependem de nada. Todos os recursos estão em suas mãos. Aquele jovem pensava assim. Aquela comunidade em Israel que fazia parte dessa classe de pessoas pensava assim. Os ricos pensam assim. Até hoje. Mas não é verdade. Porque o dinheiro não pode comprar a felicidade. O dinheiro não pode comprar a paz no coração. Ou seja, nós somos, na verdade, pessoas carentes de uma palavra orientadora que vem da tua boca, ó Pai. Assim, nós intercedemos, Senhor, por todos aqueles que ainda não encontraram este caminho, Senhor, e também intercedemos por nós mesmos, para que não nos achemos ricos, orgulhosos,
pessoas que se bastam, nós sempre dependemos uns dos outros. E com humildade, Senhor, é que nós buscamos aprender uns com os outros. Se conosco, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus nos abençoe.